Olá, vamos para mais um tema dessa nossa disciplina Tratamento de Esgoto ou Tratamento de Águas Residuais. Nesse tema específico, de número 7, nós discutiremos a legislação. Especificamente, essa legislação ela discute enquadramento e lançamento. Por que é importante nós trabalharmos com essa legislação? Ela é fundamental para que possamos definir, primeiro, se eu posso ou não posso lançar um dado efluente num corpo hídrico. Ou seja, mesmo que tratado por uma estação de tratamento, será que eu posso lançar esse efluente num dado corpo hídrico? Se há permissão para fazer isso, mesmo por meio da legislação, ou podendo lançar esse efluente no corpo hídrico, qual que é a qualidade que ele deve atender? Ou seja, eu tenho um efluente bruto, eu tenho um esgoto bruto, que é gerado numa residência, chega até uma estação de tratamento de esgoto. Qual é o nível de tratamento que eu tenho que imprimir para que eu possa lançar num corpo hídrico, num rio, ou num lago, ou numa represa? É isso que a gente vai discutir nesse tema de hoje. Para isso, é preciso compreender o que é um parâmetro. Um parâmetro é uma substância ou algum indicador, por exemplo, para concentração de cobre ou DBO, por exemplo, são parâmetros, ou concentração de oxigênio dissolvido, e são representativos da qualidade da água. E tais parâmetros são empregados para o monitoramento ambiental, para eu avaliar se um dado rio está ou não impactado, se um dado rio tem ou não alta concentração de coliformes fecais, coliformes termotolerantes, coliformes totais, Escherichia coli, ou se esse rio está dentro dos parâmetros esperados contra oxigênio dissolvido ou demanda bioquímica de oxigênio. E é também fundamental tais parâmetros para eu avaliar um projeto de uma estação. Ou seja, por exemplo, um dado rio permite que eu possa lançar um efluente com concentração de 60 mg por litro de DBO, em termos de DBO. Supondo que eu tenho esgoto com 300 mg por litro de DBO, ou seja, eu vou precisar ter uma eficiência nessa minha estação de cerca de 80%. Eu vou ter que fazer a minha DBO do meu esgoto bruto cair de 300 para 60. Quem dita isso? É justamente essa legislação ambiental. Sabendo que eu tenho 300 e preciso chegar a 60 mg por litro em termos de DBO, qual tecnologia permite que eu faça isso? Então, esses parâmetros, essa legislação é fundamental para a questão ambiental e também para projetar as estações. O que eu devo atingir? E no Brasil, quando nós olhamos para a água, nós temos uma legislação específica para potabilidade, que é essa portaria de consolidação de 2017. Ou seja, quando eu vou avaliar a água que as empresas de saneamento nos entregam via tubulação, que chegam até nossas casas, tem que atender essa portaria de 2017, do Ministério da Saúde. Isso é muito importante, ela vem do Ministério da Saúde. Enquanto que, olhando o corpo hídrico, olhando o lançamento, olhando o tratamento dos esgotos ou das águas residuais ou de efluentes industriais, eu preciso olhar a CONAMA 357. E essa CONAMA 357 ela nos dá dois olhares diferentes. Um olhar é o enquadramento do corpo hídrico e o outro é o lançamento de efluentes em corpos hídricos. Isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Então, o padrão, o que é? Que padrão é esse que eu devo atender? O padrão está relacionado a um valor limite. Por exemplo, um dado caso, o valor limite para lançamento em corpos hídricos no que tange a DBO é de 120 mg por litro. Então, esse é um parâmetro. Um padrão, aliás. E a CONAMA 357, essa legislação que dita esses valores, essas informações para lançamento em corpos hídricos, em rios, lagos, barragens, represas, etc., ela tem um aspecto um pouquinho mais amplo, não observa somente lançamento, a qualidade desse efluente que está saindo da minha estação de tratamento de esgoto.
ela objetiva também a classificação dos corpos hídricos, ou melhor, ela objetiva dar diretrizes quanto ao enquadramento. Ela dá diretrizes no que tange a enquadramento dos corpos hídricos e a classificação, ou seja, certos rios têm uma dada qualidade, certos rios podem sofrer certos impactos e esses limites de impactos que ele possa sofrer é estabelecido nessa CONAMA. E a CONAMA 357 ela estabelece a divisão das características das águas, dos corpos hídricos que nós temos no território brasileiro. Ela classifica quanto a água doce, água salobra e água salina. Especificamente quanto à água doce, que é essa que nós vamos discutir nessa disciplina, ela ainda divide em 5 classes. Classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Essas classes, grosso modo, a gente pode fazer uma dada afirmação. Classe especial é um rio que eu quero que ele permaneça na sua condição natural. Eu não quero que esse rio sofra qualquer impacto, independente de como seja esse impacto. Impacto quanto ao aumento de vazão, impacto quanto à piora da qualidade de sua água, ou até mesmo quanto à melhora da qualidade da sua água. Porque eu quero que ele esteja da sua forma natural. Ou seja, há espécies que dependem, espécies de micro-organismo e organismos que dependem daquela qualidade específica. Eu não quero mudar essa qualidade. A classe especial, para que vocês tenham ideia, eu não posso, por exemplo, tratar um efluente e gerar uma água pura e lançar nesse corpo hídrico. Se eu fizer isso, eu estou alterando a qualidade desse corpo hídrico, eu estou alterando a qualidade natural desse corpo hídrico, eu não posso fazer isso. Por isso, classe especial, a gente vai discutir daqui a pouco, é proibido, é vedado qualquer tipo de lançamento de efluente, mesmo que tratado. Classe 1 eu já permito, ou seja, classe 2 também permito, classe 3, classe 4 também permito. Eu permito o lançamento e permito, de certo modo, que esse corpo hídrico seja impactado. A legislação permite isso, que eu impacte, que eu polua até certos níveis um dado corpo hídrico. Ou seja, nós, como sociedade, dentro de comitês de bacias, estamos permitindo que um rio classe... Aliás, não permitimos que um rio classe especial seja impactado, mas permitimos que um rio classe 1 sofra um dado impacto. Permitimos que um rio classe 2 sofra um impacto ainda maior, que um classe 3 ainda maior, e classe 4 é o limite do impacto que nós estamos permitindo. Então, seria o impacto máximo que nós, como sociedade, estamos permitindo que um corpo hídrico seja atingido. Mas isso a gente vai continuar discutindo aqui nessa disciplina e nesse tema específico. Importante, essa é a resolução 357, essa tal da CONAMA 357. É fundamental que vocês acessem e busquem essa CONAMA, ela está disponível no Ministério do Meio Ambiente, mas caso queiram, basta digitar essa terminologia no Google que facilmente vocês encontrarão. E a CONAMA 430 do mesmo modo. A 430 faz algumas alterações na 357, mas isso a gente vai discutir ao longo dessa aula. Então, primeiro aspecto importante, recordando, a CONAMA 357 apresenta enquadramento, padrões de enquadramento, classes de enquadramento e padrões de lançamento. É isso que a gente vai trabalhar. Primeiro deles é o enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento apresenta aquelas 5 classes, são aqueles 5 classes de enquadramento. Cada uma delas tem parâmetros específicos que eu tenho que manter na qualidade daquele corpo hídrico. Por exemplo, dada classe de corpo hídrico tem que ter no máximo de DBO de 3 mg por litro. Ou seja, mesmo após o lançamento de um efluente tratado no corpo hídrico, essa DBO não pode ser superada. Então, eu estou estipulando a qualidade que deve ser mantida nesse corpo hídrico.
E além do que, imaginando um corpo hídrico que deveria ter 3 miligramas, mas porém tem 5 de DBO. Está com qualidade inadequada. Como eu devo fazer para reduzir e chegar nesses valores que nós, como sociedade, esperamos para esse corpo hídrico? Então, são estabelecidas metas que devem ser alcançadas de forma paulatina. Então, são metas que nós, como sociedade, queremos que esse rio atinja, se ele está degradado, e também são valores que nós, como sociedade, permitimos que esse corpo hídrico seja degradado. Então, vamos observar aqui, por exemplo, esse corpo hídrico aqui. Imaginando que antes do lançamento desse efluente tratado, aqui a montante, aqui nesse ponto, está entrando um efluente. É uma cidade, essa estação de tratamento de esgoto recebe esse esgoto doméstico dessa cidade, trata e depois lança nesse corpo hídrico nesse ponto. Vamos supor que aqui a montante, que antes desse lançamento, esse corpo hídrico não tenha sofrido qualquer impacto, não tenha recebido daqui para trás nenhum efluente industrial, nenhum efluente de esgoto doméstico, mesmo que tratado, ou seja, ele está na sua condição natural. Mas a partir desse ponto ele começa a receber um efluente, uma vazão significativa, essa vazão desce, vai passando por mistura, vai se misturando, até que talvez chega nessa região mais jusante, onde é uma mistura completa. O efluente mais a água do rio estão totalmente misturados. O que nós, como sociedade, estamos permitindo? Que esse rio, que antes era um ambiente natural sem impacto, nós estamos permitindo que ele sofra esse impacto até um certo nível. Esse nível máximo de impacto nós estamos estabelecendo a partir do padrão de enquadramento. Então, um rio classe especial não seria possível se fosse feito isso, esse lançamento. No rio classe 1, nós estamos permitindo que isso ocorra, porém, com uma concentração de matéria orgânica, concentração de, enfim, uma infinidade de componentes que não façam com que esse rio perca a qualidade a um ponto tal que infrinja o enquadramento dele. Isso é muito importante. Então, nós estamos permitindo isso. Então, mas qual que é esse valor que eu posso lançar? É isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai discutir. E quem dita isso são as classes que nós temos. Importante, enquadramento, eu estou olhando quando, por exemplo, aqui está caindo esse efluente aqui nesse corpo hídrico, tem a água desse corpo hídrico. Quando houver essa mistura completa, aí eu julgo que passou-se pela zona de mistura, essas duas águas, esses dois componentes, efluente mais rio, estão completamente misturados. Aí, nesse ponto, eu vou fazer uma coleta para avaliar a qualidade, no que tange ao padrão de enquadramento. Ele deve ser respeitado. Então, vamos observar aqui agora esse esquema. Supondo que eu tenha aquele rio com uma qualidade natural, sem nenhum impacto. Aí foi instalada essa indústria, e essa indústria lança o efluente nesse rio. O que vai acontecer? Esse efluente ele vai passar por um processo nessa zona de mistura, onde vai ocorrer uma mistura, onde vai misturar o efluente industrial mais essa água que estava escoando no rio. Supondo que esse rio ele tinha uma DBO de 2 miligramas por litro. Supondo que essa indústria o efluente dela tem uma DBO de 300 miligramas por litro. Mas só que a vazão do rio é bastante significativa. Supondo que essa água do rio está circulando, recebeu essa vazão da indústria, e supondo que após haver uma completa mistura dessas duas vazões, nós tenhamos aqui uma DBO de 3 miligramas por litro. Ou seja, eu tinha aqui 2, chegou a 3. Eu causei impacto para esse rio? Sim, causei impacto para esse rio. Pode ser que alguma espécie que vivia aqui não vai mais conseguir viver sob essas condições. Pode ser que algum peixe que vivia nessa condição não consegue mais viver aqui nessa condição. Ou micro-organismo, enfim. Eu criei uma alteração natural, a esse equilíbrio natural que havia no rio, nesse corpo hídrico.
Então, importante, mas 3 miligramas por litro pode ser que seja o meu limite de enquadramento. Ou seja, essa indústria não está fazendo nada errado. Ela tratou seu efluente, lançou, criou um impacto, mas é um impacto que pode ser aceito pela legislação. O que não poderia ser aceito é, por exemplo, o limite aqui, nesse ponto, é de 3 miligramas por litro. Ela lançou um tanto de efluente, uma carga de matéria orgânica tal que levou a 10 ADBO aqui. Isso não pode ocorrer. Ou seja, nós como sociedade não aceitamos o impacto a esse ponto, de levar ADBO a 10 miligramas por litro. Mas nós estamos aceitando que saia de 2 e chegue a 3 miligramas por litro. Então, esse impacto que a gente aceita ou não, está dado aí pela CONAMA. É importante, nós estamos primeiramente discutindo padrão de enquadramento. Por enquanto, ainda não vou dar atenção a essa questão do lançamento. Ou seja, eu estou dando atenção na mistura entre o efluente e a água do rio. Após essa zona de mistura, onde esses dois fluxos de água estão completamente misturados, eu faço uma coleta. O lançamento a gente vai avaliar depois. Então, o efluente, essa mistura, eu vou, após essa zona de mistura, quando eu tenho a mistura do efluente, do meu esgoto tratado, mais a água do rio, é lá que vou avaliar o padrão de qualidade da água. Essa zona de mistura, como que eu estabeleço? Como que eu estabeleço a distância de percurso até que ocorra essa completa mistura? Isso deve ser calculado, isso tem que ser avaliado de forma calculada hidraulicamente, a gente encontrar esses valores. Então, isso não é estabelecido valor específico, eu tenho que demonstrar como cheguei nesses valores. Então, vamos trabalhar agora nas classes. A primeira das classes é a classe especial. Ou seja, eu posso ter um dado rio que possui uma classe especial. Ou seja, nós, como sociedade, definimos que esse rio tem classe especial. O que isso significa? Que a água desse rio, nós, como sociedade, estamos esperando que tenha característica adequada para abastecimento para consumo humano. Isso após desinfecção, ou seja, eu posso pegar aquela água, adicionar o cloro, adicionar o agente oxidante e distribuir para a população. Então, imagine, é uma água com uma qualidade muito boa. Segunda característica, eu quero manter a água desse corpo hídrico nas condições naturais, nas suas condições naturais. Ou seja, se eu lançar um efluente, mesmo que tratado, eu estou alterando essas condições naturais. Se eu lançar um efluente, como eu disse, fosse água ultra pura ou água pura, eu estou alterando as condições naturais desse corpo hídrico. Eu não posso fazer isso. Ou seja, estão vedados o lançamento de todos os efluentes. Agropecuários, aquicultura, industriais, quaisquer outras fontes, mesmo que tratado, está bem especificado na legislação. Ou seja, se eu tenho um corpo hídrico, classe especial, eu não posso fazer qualquer tipo de lançamento. Aqui é um exemplo de um corpo hídrico classe especial. Está próximo à nascente de um rio, de uma cidade. Como essa cidade faz? Capta essa água, clora e distribui para a população. Tomem cuidado. Para potabilização, aí a gente tem que observar a legislação para potabilização, que é a portaria do Ministério da Saúde. Independente disso, independente dessa qualidade, eu teria que passar por um processo de filtração. Mas pela CONAMA, qual seria a nossa barreira para dar segurança a essa população que mora nas residências, essa população que recebe essa água nas residências? Bastaria uma barreira de desinfecção, ou seja, eu poderia pegar essa água desse local, clorar e distribuir para a população. Reforçando, ou seja, nós como sociedade queremos que esse rio não seja impactado, que mantenha uma excelente qualidade no tocante à sua água. Mas supondo que próximo às margens desse rio classe especial instalou uma indústria, e essa indústria gera um efluente. Onde ela vai lançar esse efluente?
Ela pode lançar nesse rio? Não, ela não vai poder lançar nesse corpo hídrico. Ela vai ter que encontrar um outro rio, com uma outra classe, onde ela possa lançar. Ou seja, de certo modo, a gente está fazendo uma gestão do território, uma gestão do solo a partir do corpo hídrico. Rios classes especiais, eu não quero que ninguém se instale ali perto. Eu não quero que ninguém more ali perto. Ou seja, supondo aqui esse exemplo, eu tenho esse rio aqui azulzinho, classe especial, essa indústria resolveu instalar aqui. Nesse rio azul aqui, em hipótese nenhuma ela pode lançar o efluente. O que ela vai ter que avaliar? Será que esse rio cinza pode receber? Será que esse rio vermelho pode receber? Será que esse rio amarelo pode receber? Observem, o mais fácil para ela seria aqui, ou seja, ela se instala num local onde o mais fácil seria lançar nesse rio azul, mas não vai poder. Talvez ela tenha que colocar um sistema de recalque, de bombeamento, de transporte para lançar o rio, o esgoto, o efluente dela tratado nesse rio amarelo, ou no rio vermelho, ou até mesmo nesse rio cinza. Então, isso é muito importante. De certo modo, nós como sociedade, fizemos um zoneamento onde nessa bacia aqui de cor azul claro, eu não quero nenhuma cidade, nenhuma indústria, mas caso ela se instale, não vá lançar o efluente nesse local. Eu quero manter a qualidade desse corpo hídrico. Bom, entendido que o classe especial não pode receber efluente, vamos dar um passo à frente. E o rio classe 1? Observe, rio classe 1, como que nós, como sociedade, almejamos a qualidade da água no que tange ao abastecimento? Há necessidade de tratamento simplificado. Há necessidade de filtração e desinfecção. Observem, o classe especial bastava a desinfecção. Aqui já passa a exigir filtração. Ou seja, pode ser que a gente está permitindo um impacto nesse corpo hídrico que vai haver necessidade de uma filtração para haver remoção desse material que eu introduzi, ou que está presente ali naquele corpo hídrico. Mas, no entanto, mesmo tendo sofrido um certo impacto, permitimos que está sofrendo um impacto, observe, mesmo assim a qualidade é muito boa ainda. Olha, eu posso fazer recreação de contato primário. O que é isso? Eu posso ter contato direto com essa água e contato prolongado. Por exemplo, eu posso nadar, eu posso praticar esqui aquático, eu posso praticar mergulho, onde a possibilidade de ingestão dessa água desse rio classe 1 é alta. Ou seja, eu tenho que o risco que eu tenho para ter alguma doença, sofrer alguma consequência disso, é um risco muito pequeno ainda, porque eu permiti um impacto muito pequeno ainda sobre esse corpo hídrico. Irrigação, observem, é possível fazer irrigação de hortaliças consumidas cruas, por exemplo, alface, repolho, enfim. Frutas que desenvolvam renta-solo, por exemplo, eu posso pegar essa água desse rio e com segurança irrigar, por exemplo, melancia. Frutas ingeridas cruas, sem remoção de película, ou seja, eu posso irrigar maçã, por exemplo, ou seja, não vai passar por aquecimento, não vou remover aquela película. Ou seja, ainda é um rio com uma boa qualidade de água. Mas, observem, eu gerei um impacto que está dependendo, está necessitando de uma filtração para que se chegue até as residências. Quais são os padrões? Quais são os valores limites que essa água do rio pode atingir a partir do lançamento do efluente? Máximo de 3 mg por litro de DBO. OD tem que ser superior a 6 mg por litro. pH pode variar de 6 a 9. Nitrato, máximo 10 mg por litro. Coliformes, até 200 por 100 ml. Ou seja, vamos olhar aqui. Recordando, classe especial, essa indústria não poderia lançar o efluente nesse corpo hídrico. Nesse rio aqui, classe 1, ela já pode. Mas observem, supondo que a DBO desse rio seja de 2 mg por litro, ela vai poder lançar esse efluente, mas esse efluente, após a mistura com essa água do rio, vai ter que gerar uma DBO de, no máximo, 3 mg por litro.
E a companhia ambiental, como ela vai fazer a fiscalização? Após a mistura desse efluente com essa água do rio, nesse ponto, após a zona de mistura, o máximo de DBO tem que ser de 3 miligramas por litro. Importante, eu tenho que ter atenção à vazão do rio e à vazão do meio efluente. Por exemplo, se a vazão do efluente da indústria é muito grande, pode ser que não atinja esse valor, quer dizer, aliás, pode ser que esse valor seja muito superado. Ou seja, a gente tem que prestar atenção. Pode ser que uma mesma indústria possa lançar o efluente no Rio Amazonas, mas não possa lançar no córrego próximo às nossas residências. Ou seja, depende dessa vazão do rio. Essa vazão do rio vai ser um valor muito importante. Mais à frente a gente vai discutir isso, fazendo alguns cálculos. Importante, se não houvesse essa indústria, a DBO aqui é 2 miligramas, aqui a DBO seria 2 miligramas, a DBO aqui seria 2 miligramas. Como nós, como sociedade, permitimos, através da nossa legislação, que esse rio fosse classe 1, nós estamos permitindo esse lançamento. Observem, não é mais 2 miligramas, agora passou a 3 miligramas, ou seja, nós estamos permitindo, autorizando esse impacto. No que tange a fósforo, então tem diversos parâmetros, DBO, oxigênio dissolvido, pH, chumbo, potássio, enfim, uma infinidade de valores para cada parâmetro. E também para fósforo. Mas só que observem, fósforo há um valor para ambiente lêntico, ambiente intermediário e ambiente lótico. Observe que ambiente lêntico até 0,02 miligramas. Lembrando, não é no lançamento, é após a mistura do efluente com a minha água do rio. Tem que atingir no máximo 0,02 miligramas por litro. No ambiente lótico, 0,1, ou seja, 5 vezes mais. Mas o que é ambiente lêntico e o que é ambiente lótico? O ambiente lótico é esse aqui. Ou seja, por exemplo, essa empresa ou essa estação de tratamento de esgoto, de efluente, está lançando esse efluente aqui nesse rio. No máximo, lá na frente, eu vou poder ter no máximo 0,1 miligrama por litro de fósforo, quando há essa mistura do efluente mais água do rio. Por que eu estou permitindo 0,1 aqui, mas no outro ambiente eu estou permitindo 0,02? Qual que é o grande problema do fósforo? É a questão da eutrofização. Eutrofização, o que é? É a produção, de certo modo, eu adubar esse corpo hídrico. É permitir que desenvolvam uma grande quantidade de algas, uma grande quantidade de plantas aí nessa superfície. Mas o que ocorre? Do que a alga depende? Do que essa alga vai depender para se multiplicar? Ela depende desse fósforo para que isso ocorra, mas depende também da luz solar. Quando esse ambiente é lótico, quando esse ambiente tem uma certa velocidade de fluxo, tem uma certa turbulência, o que acontece? A alga não vai conseguir ficar somente na superfície, tendo acesso à iluminação e acesso a esse fósforo que está sendo lançado. Ela vai ter acesso ao fósforo, mas pode ser que no dado momento ela está aqui na superfície do corpo hídrico, no outro momento ela está lá embaixo. Então, por isso, ela não vai ter tanta facilidade para se multiplicar aqui nesse corpo hídrico. Por isso, nós permitimos um lançamento numa concentração maior de fósforo. No entanto, observem aqui, esse é um lago. Eu poderia lançar os mesmos valores de fósforo aqui? Não. Ou seja, nessa mistura do efluente com essa água, o valor final da concentração de fósforo é 5 vezes menor do que comparado àquele corpo hídrico, aquela água corrente. Então, aqui é de águas tranquila, praticamente parada, movimento muito lento. Então, por isso é chamado ambiente lêntico. Ou seja, se a alga estiver na superfície, ela vai continuar na superfície. Não há turbulência que force-a para ir para o fundo. Então, ela vai ter acesso ao nutriente, ela vai ter acesso ao fósforo, tem acesso constante à luz. Se ela receber esse efluente, ela receber esse fósforo, ela vai se multiplicar com uma grande intensidade, podendo chegar a esse ponto aqui. É um lago,
há uma água parada, há o lançamento de esgoto, há a presença de fósforo e nitrogênio. Com isso, essa alga consegue se multiplicar numa velocidade bastante intensa, recobrindo toda a superfície desse lago. Talvez, mesmo havendo um lançamento semelhante, a mesma vazão de efluente, mas só que se essa água, esse corpo hídrico, houvesse turbulência e movimentação de água, talvez não tivesse ocorrido essa floração. Mas, no entanto, a água é parada, a gente chama disso no espelho d'água, acaba ocorrendo esse grande problema. E é somente fósforo, é somente DBO que a gente tem que se preocupar, somente com oxigênio dissolvido? Não, tem uma infinidade de parâmetros. Então eu tenho que me preocupar com alumínio, bário, cádmio, todos esses compostos. Lembrando, esses valores têm que ser atendidos após a mistura do efluente mais a vazão da água do rio. Ótimo. Entendemos aí o que é um rio classe 1. Classe especial, depois rio classe 1. Agora a gente vai dar mais um passo. Rio classe 2. O enquadramento dele é classe 2. Observem, que nós como sociedade almejamos para esse rio. Que para nós pegarmos a água e distribuirmos para a população tem que haver tratamento convencional. Nós temos que colocar mais barreiras. Lembrem-se. Classe especial bastava cloração, bastava desinfecção. Classe 1, bastava desinfecção mais filtração. Aqui eu preciso, além disso, de floculação e coagulação. Que eu posso irrigar? Mesmo sofrendo esse impacto, ainda eu posso irrigar hortaliças, plantas frutíferas, mas observe, não mais aquelas consumíveis sem remoção de película. Posso irrigar parques, jardins, campos de esportes, público pode ainda ter contato direto. Tanto é que, observem, eu posso irrigar um parque, eu posso irrigar um jardim, um campo de futebol. Por que não pensar também no esgoto? Por que não tratar o esgoto a um nível tal que se enquadre dentro dessas características de um rio classe 2 e fazer uso nessas situações? Isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Mas um fato importante, observem, para chegar até uma residência tem que vencer todas essas barreiras, ou seja, pode ser que haja algum micro-organismo patogênico aqui, mas se esse micro-organismo patogênico vai acabar sendo retido em alguma dessas barreiras aqui que eu coloquei. Quais são os padrões? Quais são os valores que eu posso ter no enquadramento no rio classe 2, que é enquadrado como classe 2? A DBO dele poderia chegar até 5 mg por litro. Recordem, no rio classe 1 pode chegar até 3 mg por litro. Ou seja, lá no ponto de mistura, após a zona de mistura, pode chegar a 5. Ou seja, imaginando aquele corpo hídrico, que ele tinha 2 mg de DBO. Para um rio classe 1, essa DBO pode atingir 3 mg por litro. Num rio classe 2, pode chegar a 5. Ou seja, nós como sociedade estamos permitindo que ele seja muito mais impactado. O AD antes, no classe 1, era superior a 6 mg por litro. Agora tem que ser superior a 5 mg só. Pode ter peixe que depende de um AD de 6 mg. Ele não vai conseguir sobreviver nesse rio classe 2, porque eu estou permitindo que o oxigênio dissolvido dele caia até 5 mg por litro. Ou seja, nós como sociedade estamos permitindo que certos tipos de peixes, certas espécies de peixes sejam perdidas. pH 6 a 9, enfim, tem as outras características. Vamos dar mais um passo. Rio classe 3. Eu quero, como que essa água qual o tipo de tratamento que essa água vai poder sofrer após o impacto que eu causei para que ela seja distribuída para a população? Vai ter que passar por tratamento convencional ou avançado. Pode ser que haja necessidade até mesmo de membranas. Ou seja,
Eu estou permitindo o impacto que depois eu vou ter que usar membranas para removê-lo e distribuir para a população. Irrigação. Eu não posso mais irrigar, por exemplo, alface. Eu não posso irrigar uma cultura de macieiras, somente culturas arbóreas, por exemplo, eucaliptos, ou cultura cerealista, por exemplo, soja, que vai passar por um processo industrial, ou forrageira, que não vai ser alimento direto para o ser humano. Observem, agora eu já criei um impacto significativo. Tanto é que eu não posso fazer irrigação de hortaliças ou frutíferas. Então, eu estou causando impacto. Outro fator, lembre-se, classe 1, eu não poderia ter contato direto com a água, contato primário. Você poderia fazer esqui ou até mergulho naquele corpo hídrico. No rio classe 3, foi tamanha a degradação que nós estamos permitindo que o contato é somente secundário. O contato com a água tem que ser esporádico ou acidental. A possibilidade de ingestão da água é muito pequena. Eu posso pescar, mas não poderia nadar. O risco de nadar seria dentro desse corpo hídrico. Então, eu estou permitindo já uma degradação bastante significativa desse corpo hídrico. Tanto estou permitindo essa degradação que pode chegar até mesmo a necessidade de uso de membranas para potabilizar essa água. Então, recordando, classe 1, DBO, após a mistura, de 3 mg. Classe 2, 5 mg. Agora, classe 3, 10 mg por litro, no que tange a DBO. Recordando, aquele corpo hídrico que tinha 2 mg de DBO, eu vou permitir que ele sofra um impacto tamanho que a DBO dele possa subir até 10 mg por litro. Supondo que esse rio tenha, antes do lançamento do meu efluente, uma concentração de oxigênio dissolvido de 8 mg por litro, agora eu vou permitir que essa concentração caia de 8 para 4. No rio classe 1, cairia só no máximo de 8 para 6, agora de 8 para 4, ou seja, nós estamos permitindo o sacrifício de muitas espécies de peixes. E do mesmo modo tem uma série de outros valores para os parâmetros seguintes. Um rio classe 4. Observem os usos que eu permito. Navegação, que eu desejo para esse rio. Melhor, os usos que eu desejo para esse rio. Navegação, harmonia paisagística. Posso captar a água dele para distribuir para a população? Não, não posso. Não posso mesmo utilizando um tratamento avançado. Quais são os padrões? Tem algum quanto a DBO? Não. Eu tenho que ter somente OD, oxigênio dissolvido, a concentração de oxigênio dissolvido superior a 2 mg por litro. Então, imagine um rio que tinha 8 mg. Eu estou permitindo que a concentração de OD caia para 2 mg por litro. Ou seja, nós estamos sacrificando esse corpo hídrico. Estamos permitindo um sacrifício muito grande. De certo modo, pode ser que numa região, numa dada conjunto de cidades, numa dada bacia hidrográfica, nós vamos ter rios classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. De certo modo, dentro dessa gestão da cidade, dentro dessa gestão da bacia, eu estou direcionando para as indústrias se locarem nesses rios classe 4, onde elas podem degradar mais fortemente esse corpo hídrico. Então, tomem cuidado com algumas coisas. Por exemplo, no rio classe 4, se expõe preservação da fauna e flora. O que é preservar fauna e flora? Que espécies, quais características? Existe muita subjetividade por trás disso. Então, vamos retomar agora fazendo um comparativo. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Observe, DBO, pensando naquele rio original, DBO2, observem que cada vez eu estou permitindo um impacto mais duro na qualidade da água. Cada vez mais eu estou permitindo que o oxigênio dissolvido caia e o pH se mantém, e cada vez mais eu permito uma maior contaminação quanto a E. coli. Ou seja, lembrando, E. coli é um indicativo de patógenos que podem estar por trás.
Então vamos pensar aqui nessa bacia aqui que eu havia apresentado. Supondo que eu tenha essa bacia azul claro, um rio classe especial, esse rio azulzinho seja um rio classe especial, esse rio cinza seja um rio classe 2, esse rio amarelo seja um rio classe 4. Onde instalar? Onde lançar? Ou seja, onde eu posso instalar uma cidade? Onde eu posso instalar uma empresa, uma indústria? Eu posso instalar nessa região azul mais clara aqui? Talvez eu possa. Mas eu posso lançar o efluente nesse rio classe especial? Não. Então, o que vai acabar acontecendo? Se alguma indústria se instalar nessa região, ela vai ter que lançar esse efluente após a avaliação nesse rio cinza, ou nesse rio vermelho, ou nesse rio amarelo. Então, de repente, essa indústria pode ter nas proximidades, a apenas alguns metros de distância, um rio passando. Mas ela não vai poder lançar o efluente nesse corpo hídrico. Por quê? Porque nós, como sociedade, não queremos que esse rio seja impactado. Logo, ela vai ter que gastar com tubulação, com talvez sistemas de bombeamento e lançar esse efluente nesse rio classe 4 ou nesse rio classe 2. De certo modo, o que nós estamos tentando fazer? Essa seria uma área de preservação. Eu quero preservar as condições naturais. Talvez é uma região de nascente, eu quero manter as condições naturais, não somente do rio, mas de toda a área da bacia. Talvez eu queira, nós como sociedade estamos direcionando para essa região aqui ser ocupada por indústrias. Por quê? Porque imaginando que todos esses rios têm um DBO de 2 miligramas por litro. Se essa indústria se instalar aqui, ela vai ter que ter um dado tratamento. Se ela se instalar aqui, o tratamento que ela vai ter que produzir talvez seja menor do que esse, ou seja, o custo dela para lançar o efluente nesse corpo hídrico será menor, porque o tratamento exigido será menos profundo. Então, de certo modo, nós estamos fazendo aquilo que eu falei, uma gestão dessa bacia, uma gestão do território a partir do corpo hídrico, a partir dos rios. Aqui uma situação real, o enquadramento dos rios da bacia hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde a cidade de Campinas está locada. Nós estamos dentro dessa bacia hidrográfica. Observem, todos esses rios em azul são rios classe 1, tem os rios verdes classe 2, amarelo classe 3 e os rios de cor mais vermelha, os classes 4. A nossa bacia ela está totalmente delimitada. Importante, todos os rios estão atendendo aqueles padrões de enquadramento? Será que todos os rios que são definidos como classe 1 estão mantendo uma qualidade de 3 miligramas por litro? Não. O que ocorre? Observem a situação atual. Aliás, a situação em 2010. Nós temos os rios em azul, que na coloração azul, eles estão atendendo, ou seja, o que era esperado, o que nós queremos que ele seja, ele está atendendo. Porém, o que está em vermelho não está atendendo, ou seja, eu esperava que um dado rio, que teria classe 1, com 3 miligramas por litro de DBO, eu fui lá checar no corpo hídrico, ele tem 5, 10 miligramas por litro. Ou seja, não está atendendo. Porém, o comitê PCJ, o comitê dessa bacia, é atuante e muito ativo. No passado, em 2010, era 38% do padrão de enquadramento era atingido. Hoje chegou-se a 62% e almeja-se em 2035 atingir 100% de atendimento. Ou seja, espera-se que em 2035 todos os rios estejam atendendo aquele padrão de enquadramento específico. E aí resolvemos todos os problemas? O que pode acontecer? O Comitê de Bacias, a partir das suas reuniões, pode definir que um dado rio, que era classe 4, passa a se tornar classe 3. Ou seja, aquelas empresas que estavam alocadas naquele rio classe 4 vão ter que melhorar o tratamento, porque nós, como sociedade, não queremos mais que aquele rio seja classe 4, nós queremos que ele seja classe 3.
Pode ser que tenha algum rio que era classe 2, nós queremos agora que ele seja classe 1. E as empresas que estão ali naquela região, as cidades que estão ali naquela região vão ter que melhorar o tratamento dos seus efluentes. Isso é muito importante. Por exemplo, aqui uma situação real, o rio Jundiaí, numa dado local, era classe 4. Recordando, rio classe 4 não pode ter suas águas captadas para serem potabilizadas. No entanto, a partir da melhoria da qualidade do efluente, a partir da melhoria da ampliação do número de estações de tratamento de esgoto, a qualidade da água do rio Jundiaí foi muito melhorada e o Comitê de Bacias saltou aí a qualidade dele de 4 para 3, permitindo até mesmo a potabilização dessa água. Muito bem. Aí nós entendemos o que é um padrão de um enquadramento do corpo hídrico. E o lançamento? O que é um padrão de lançamento? O padrão de lançamento ele é um pouquinho diferente. Lembrando, o enquadramento vai olhar o seguinte: vazão do rio, vazão do efluente da indústria ou da cidade, a mistura. Aí, a partir do final dessa zona de mistura, eu faço uma coleta. Agora não. Então, nós temos duas formas de avaliar. E se uma cidade, se uma indústria pode ou não lançar o efluente num corpo hídrico. A segunda forma é essa daqui. Eu vou lá no final da tubulação dessa indústria e vou coletar o efluente que é gerado. Esse efluente tem que atender determinadas características. Ou seja, agora é diferente. Então, eu tenho aqui o tubo de chegada da estação. A companhia ambiental, a companhia que faz a fiscalização, ela vai coletar o efluente antes de cair no corpo hídrico. Então, nós temos duas formas de avaliar esse mesmo efluente. Uma é a partir da mistura e a outra é antes da mistura. O efluente bruto que está sendo lançado no rio. E quais são as características que ele deve atender? pH entre 5 e 9. Temperatura deve ser inferior a 40 graus Celsius. Por que a temperatura é um agente poluente? Ou seja, mesmo que adicionar água pura, se ela estiver acima de 40 graus, ela é um problema para esse corpo hídrico. Porque a alta temperatura favorece o desenvolvimento de micro-organismos, eles vão se multiplicar, vão se alimentar e vão consumir oxigênio, vão impactar o rio. Então, é um problema. Um outro parâmetro que é importante, que é avaliado ali logo no lançamento, é materiais sedimentáveis, que é a partir da avaliação de sólidos sedimentáveis, que nós discutimos em alguns dos temas anteriores, que é feito a partir do cone IMOF em 1 hora. No máximo, 1 ml por litro. Além de todos esses outros parâmetros. Importante, agora não estou avaliando na mistura efluente industrial, efluente tratado, mais água do rio. Eu estou avaliando diretamente o efluente. Os valores máximos são esses aqui. Então é importante, mesmo eu tendo uma estação, mesmo imaginando que a nossa cidade tenha uma estação, diversas estações, eu tenho que fazer 2 atendimentos. Esse efluente tem que atender 2 condições importantes. Ou a condição do padrão de enquadramento do corpo hídrico e a condição do lançamento. Importante. Existem esses valores da legislação, porém essa mesma CONAMA 357, ela coloca: o órgão ambiental pode exigir algo muito mais duro, uma maior restrição, valores mais exigentes, ou tecnologias mais exigentes. Então, há essa liberdade, quer dizer, não somente atender, mas eu tenho que observar o que o órgão ambiental está solicitando. No estado de São Paulo, esse órgão ambiental é a CETESB. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Importante. Vou imaginar que eu tenho um corpo receptor com baixa capacidade de diluição, ou seja, uma baixa vazão. E eu tenho um efluente, imaginando que esse corpo hídrico seja classe 4. Eu posso lançar tranquilamente o efluente nele? Não, eu tenho que observar sempre meu padrão de lançamento. Eu tenho que tomar esse cuidado. Por isso, a vazão é importante.
Uma coisa é lançar efluente no rio Amazonas, outra coisa é lançar o efluente num pequeno ribeirão. Isso pensando numa mesma vazão, uma mesma quantidade de efluente sendo lançado ao longo do dia. Então, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso. E essa legislação, no que tange ao lançamento, a CONAMA ela teve uma alteração, aí entrou a CONAMA 430 para essa alteração específica, e ela coloca algumas informações mais específicas olhando o esgoto sanitário, o esgoto doméstico que nós lançamos, que nós produzimos na cidade. Quanto a esgoto sanitário, a DBO máxima é de 120 mg por litro. O limite não poderá ser ultrapassado. Uma eficiência de remoção mínima de 60%. Ou também eu tenho que fazer um estudo de autotupuração. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Importante, a partir da CONAMA 430, quando a gente observa esgoto sanitário, o padrão quanto a nitrogênio amoniacal está fora. Porém, se eu tenho uma indústria, eu vou ter que respeitar o valor limite exposto. Agora vamos trabalhar aqui com 5 questões, procurando avaliar se vocês que estão aqui assistindo essa aula entenderam essas 2 questões, essas duas definições que a nossa legislação expõe. O padrão de enquadramento e o padrão de lançamento. O enquadramento dos corpos hídricos e o lançamento. Observamos, por exemplo, eu moro numa cidade que todo o esgoto dessa cidade é encaminhado para uma estação. Essa estação ela é eficiente e consegue reduzir a DBO para 50 mg por litro. Observando, esgoto doméstico, a CONAMA permite que, para lançamento, que o valor máximo seja 120 mg de DBO. Ótimo! Essa cidade, essa estação de tratamento de esgoto está atendendo. O valor é inferior a 120 mg por litro, ou seja, a estação de tratamento de esgoto dessa cidade está atendendo o padrão de lançamento. Ótimo! Eu posso lançar no corpo hídrico que está próximo a ela? Aí a gente tem que avaliar o padrão de enquadramento. Observe, o rio mais próximo dessa cidade é um rio caracterizado como classe especial. Eu posso fazer o lançamento desse efluente que tem uma DBO de 50 mg por litro nesse rio classe especial? Não. Por que não? Rio classe especial não pode receber qualquer tipo de efluente, mesmo que tratado. Ponto. Mesmo o padrão de lançamento seja atendido, ou seja, eu poderia até 120 mg de DBO para ser lançado nesse corpo hídrico, está sendo atendido, porém o enquadramento não está. Então, não posso fazer esse lançamento nesse corpo hídrico. Vamos observar a situação abaixo. Essa cidade leva todo o esgoto para uma estação de tratamento, mas essa estação de tratamento consegue reduzir a DBO de 300 para 150 mg por litro. Posso lançar esse efluente? Agora é um rio classe 1. Esse rio classe 1 pode receber efluente, mas eu posso lançá-lo? Observe, segundo a CONAMA, para esgoto doméstico, para esgoto sanitário, a DBO máxima é de 120 mg por litro. Isso está sendo superado, ou seja, essa DBO que essa estação está gerando está acima desse valor. Ou seja, não posso lançar nesse corpo hídrico. No caso, a justificativa é uma DBO acima do limite. Situação 3. DBO de 50 mg por litro. Corpo hídrico classe 1, ou seja, esse corpo hídrico pode receber efluente tratado. Então, vamos observar. DBO de lançamento está sendo atendido, o valor que eu estou gerando nesse efluente está abaixo do limite exigido pela legislação. A legislação exige no máximo 120 mg por litro. DBO é 50. Está sendo atendido. O corpo hídrico pode receber o esgoto. No entanto, eu posso fazer esse lançamento? Essa é uma grande pergunta. Depende.
Por que depende? Depende agora do valor da mistura. Depende da vazão que eu estou lançando nesse corpo hídrico, depende da vazão do rio, nessa mistura dessa DBO desse esgoto tratado, que é 50, mas a DBO do rio, que por exemplo poderia ser 2, após a mistura, nesse rio classe 1, no máximo a DBO deve ser de 3 miligramas por litro. Ou seja, para eu fazer essa avaliação, eu preciso fazer alguns cálculos. E é isso que nós vamos fazer na próxima videoaula nossa. Então, eu não posso ser categórico nessa afirmação. Eu dependo de cálculos para saber qual que é o poder de diluição desse rio e avaliar se, com esse lançamento, a classe desse rio ainda está sendo mantida. Vamos dar um passo aqui. Na quarta questão. DBO do meu do efluente que eu tratei, 150 miligramas por litro. E eu vou lançar num corpo hídrico classe 4. Importante, corpo hídrico classe 4, existe padrão? Existe um valor limite quanto a DBO? Não. Eu posso lançar DBO de 300, de 100, de qualquer valor. Então, eu posso lançar esse efluente com uma DBO de 150 miligramas por litro? Depende. Mais uma vez, depende. O padrão de lançamento está sendo respeitado. Não há padrão de lançamento para um rio classe 4 no que tange a DBO. Porém, mais uma vez, eu tenho que avaliar a questão do enquadramento. Ou seja, eu tenho que avaliar... aliás, nesse rio aqui, não há padrão de enquadramento. O que está sendo o problema aí? Retornando aqui nessa avaliação. A DBO desse efluente é de 150. Eu não vou poder lançar nesse corpo hídrico porque a DBO já está acima do padrão de lançamento. Ou seja, observando o padrão de enquadramento, não há contra a DBO, porém há padrão de lançamento. No caso, o limite para lançamento nesse corpo hídrico é de 120 e está atingindo 150, ou seja, mesmo sendo um rio classe 4, eu não posso fazer esse lançamento. Então, importante. O que está barrando o lançamento desse efluente nesse rio classe 4? Não é o padrão de enquadramento, é o padrão de lançamento, que deve ser de no máximo 120, ele está atingindo 150. Vamos observar o caso abaixo, o quinto exemplo. No nosso caso, essa estação agora consegue gerar um efluente com 100 miligramas por litro de DBO. Está atendendo o padrão de lançamento? O máximo é de 120, está abaixo de 120, ótimo. Está atendendo o padrão de lançamento. Está atendendo o padrão de enquadramento? O padrão de enquadramento de um rio classe 4 no que tange a DBO não existe. Ou seja, eu não preciso ter atendimento quanto a esse parâmetro. Logo, nesse caso, eu poderia fazer o lançamento. É lógico, nós temos que avaliar todo um conjunto de outros parâmetros. Eu tenho que avaliar oxigênio, pH e os outros valores específicos. Mas eu queria dar essa visão em função da DBO. É muito importante esse entendimento, é muito importante que vocês entendam essas duas possibilidades, aliás, essas duas exigências. Padrão de enquadramento depende da mistura, efluente mais água do rio, e padrão de lançamento, é aquele efluente bruto que eu estou coletando. Então, observando de trás para frente, como eu vou fazer o projeto de uma estação de tratamento de esgoto? Como eu vou fazer um projeto de uma estação de efluente industrial? Eu vou olhar justamente essas duas coisas. Eu tenho que atender o padrão de enquadramento do rio e o padrão de lançamento. A partir disso, eu vou fazer essa avaliação, eu vou estabelecer quais são os valores que eu vou poder estar limitado para fazer o lançamento nesse rio. Sabendo esses valores, aí eu vou avaliar a tecnologia. Que tecnologia permite que eu faça isso? Que tecnologia de tratamento de esgoto me possibilita a geração de um efluente com essa qualidade? Mas isso a gente vai retomar um pouquinho mais à frente, inclusive com alguns cálculos.
Mais uma vez, reforçando, acessem essas resoluções CONAMA 357, 430, leiam com calma. Quem seguir nessa área de saneamento e ambiente são legislações fundamentais. Essa discussão há essa discussão nesses livros, e mais à frente a gente retoma trabalhando e começando a colocar alguns valores de vazão no rio, vazão no efluente, qualidade do rio, qualidade do efluente. Até!